Enfim, a gente vai continuar falando desse assunto porque é o assunto do dia e será por alguns dias. Vamos conversar com o senador Randolph Rodrigues, que é também coordenador de desenvolvimento regional do Grupo de Transição do Governo. Senador, bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Queria que o senhor nos dissesse de que forma tentar pacificar o país para evitar que esse episódio sirva de estopim ou anime gente que tem a intenção de fazer algo parecido ou pior. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos os telespectadores da CNN. Bom, inicialmente é importante destacar, Colombo, que o intento dos terroristas golpistas no dia de ontem, o intento maior não foi alcançado. O primeiro dos intentos anunciado no curso da semana era impedir a diplomação do presidente eleito e do vice-presidente eleito, Lula e Geraldo Alckmin. Isto não foi alcançado, embora isso tenha sido propagado rotineiramente no curso das manifestações que antecederam o ato de ontem. Claramente, o que está ocorrendo é uma intenção clara, é uma intenção objetiva de turbar o processo eleitoral. E o ápice para isso seria, no dia de ontem, ter impedido a diplomação. Este ato, neste aspecto, fracassou e este é um aspecto que nós temos que celebrar. A democracia ontem saiu vencedora. Por outro lado, o que ocorreu à noite em Brasília, aliás, o que ocorreu a partir do fim da tarde em Brasília, na verdade é um conjunto de fatos coligados. O primeiro dos fatos é a ocupação do Palácio da Alvorada com incentivo e concessão do presidente da República no cargo e da atual primeira-dama Michele Bolsonaro. O segundo ato é a tentativa de invasão da Polícia Federal. E o terceiro ato é o conjunto de distúrbios que foram promovidos nos arredores da Asa Norte, da Asa Sul, nos arredores do Brasília Shopping, nas proximidades do hotel onde está hospedado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Esses atos têm que ter uma rigorosa apuração e a imediata aplicação da lei penal. É por conta disso que no dia de hoje nós peticionamos no Supremo Tribunal Federal, ainda nesta manhã, junto ao inquérito dos atos antidemocráticos, que é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, para que os terroristas responsáveis pelo conjunto de fatos lamentáveis que ocorreram no dia de ontem sejam devidamente punidos. Para reconciliar o país, é necessário, primeiro, estender as mãos, reafirmar o que o presidente eleito falou ontem. Ele não será presidente somente dos 60 milhões de brasileiros que votaram nele. Será presidente de todos os brasileiros. Mas também é necessário aplicar a lei contra aqueles que praticam vandalismo e terrorismo, como nós vimos no dia de ontem. Senador, mais cedo eu estava falando aqui, fazendo um exercício de imaginação, né? Porque vivo e trabalho em São Paulo há muito tempo e aqui manifestação é o que não falta sempre, né? Já acompanhamos várias delas. E há geralmente uma intolerância com manifestação em avenida, nas marginais. O senhor certamente já deve ter acompanhado pela TV as manifestações aqui em São Paulo, né? E eu perguntei para mim mesmo, e obviamente não tenho uma resposta, né? Quero saber o que o senhor acha. Por que os quartéis permitem a ocupação das suas calçadas, dos seus portões por esses manifestantes por tanto tempo? E imaginei aqui, será que eles teriam a mesma tolerância se fossem, torcedores de um time de futebol, se fossem professores pedindo aumento, se fossem mães que não conseguem matricular as crianças na escola, se fossem integrantes de movimento social? Ontem, a manifestação terminou, pelo que a gente tem até agora de Brasília, sem nenhum preso, senador. Nenhum preso. E a gente vê aí aos borbotões, gente indo para cima da polícia, colocando fogo em carro. Fosse uma manifestação de professor, como já aconteceu, de estudante contra aumento da passagem de ônibus, de torcedor de futebol, de mãe sem creche, fatalmente alguém teria, no mínimo, sido levado para a delegacia para prestar depoimento. Eu queria uma avaliação do senhor, se o senhor acha que essas instituições, para usar aquela expressão muito comum, as instituições estão funcionando ou tem alguma coisa fora da ordem, senador?
Colombo, certamente, se as manifestações fossem desse tipo que você descreve, eu acredito que essa tolerância toda não ocorreria. Me causa espanto, me chama a atenção o fato, dois fatos no dia de ontem. Primeiro, esse que você relata, não ter tido um preso, não ter tido um detido. Segundo, um certo nível de tolerância e de convivência no curso das manifestações, da repressão policial, que deveria cumprir naquele momento o seu papel de repressão policial, para com os manifestantes. Algumas cenas que vocês, inclusive, mostram aqui na CN, mostram os policiais quase que assistindo os atos terroristas que estavam ocorrendo. Carece de uma explicação de onde partiu a ordem para tanta tolerância. Ainda ontem, no início dessas manifestações, foi necessário apelar, foi necessário, tanto eu quanto outros parlamentares, apelar nas redes sociais para uma ação imediata da parte do governador do Distrito Federal. O governador do Distrito Federal é o guardião, com a sua polícia militar, da capital da República. Ontem, concretamente, houve uma ameaça aos moradores da capital da República e às instituições estabelecidas. Então, ocorreu, no meu entender, eu sou o primeiro a repreender qualquer tipo de violência policial. Agora, o que ontem ocorreu foi um excesso de tolerância. Foi um excesso de tolerância na relação. As imagens todas falam por si de que já tinha passado do momento de ter tido a detenção, pelo menos, de um dos manifestantes. E não é uma imagem somente que relata isso, Colombo. São imagens em todos os cantos que mostram ditos manifestantes que isso aí não é manifestante. É importante distinguir claramente o que é ato terrorista, o que é ato de vândalo, o que é ato atentatório contra o Estado Democrático de Direito e o que é manifestante legitimamente exercendo o seu direito e liberdade de expressão. Isso que nós estamos vendo, essas cenas que nós estamos vendo, não pode ser confundido com manifestantes em uma democracia. A estes tem que ter a reação enérgica do aparato de Estado. A estes tem que ter a atuação policial. E essa atuação, para repreender o que estava ocorrendo, no dia de ontem e no curso dos últimos dias, não tem ocorrido. Senadora Basília Rodrigues está aqui com a gente, quer fazer uma pergunta para o senhor também. Basília. Oi, obrigada, Colombo. Senador, eu gostaria de compreender aqui o alcance desta petição que o senhor apresentou hoje mais cedo ao Supremo Tribunal Federal no inquérito dos chamados atos antidemocráticos que tem o comando do ministro Alexandre de Moraes. Eu estou lendo aqui esta petição de 11 páginas. Me parece que o senhor não ataca somente o ocorrido ontem à noite aqui em Brasília. O senhor fala também que familiares do presidente Jair Bolsonaro estariam ajudando com subsídios na manutenção desses acampamentos. Outros pontos aqui que tratam de uma maneira mais ampla. Objetivamente, o que o senhor pretende a partir desta petição? Tem um ponto aqui em que o senhor diz que o presidente está dando respaldo a estas manifestações, até com um tipo de utilização do Palácio da Alvorada, como se fosse um refúgio para ele e os seus apoiadores. O que isso significa? Basília, os fatos de ontem são fatos correlatos e coligados. Veja, os fatos de ontem começam a se desenrolar ao fim da tarde, quando manifestantes se dirigem ao Palácio da Alvorada manifestantes, desculpe, é o termo inadequado, quando terroristas, vândalos se dirigem ao Palácio da Alvorada e são recebidos no Palácio da Alvorada, inclusive com suprimentos, com alimentação, no dizer dos ocupantes do Palácio da Alvorada, dispostos pela própria primeira-dama. No final do dia de ontem, nós recebemos a informação de que alguns manifestantes, em que alguns desses terroristas, alguns desses vândalos, que estão acampados há alguns dias aqui em Brasília, alguns desses vândalos, que inclusive já tiveram ordem de prisão, ou pelo menos investigação aberta por parte do inquérito dos atos antidemocráticos, estavam acolhidos no âmbito do Palácio da Alvorada. Tudo isso é gravíssimo, porque, primeiro, receber o Palácio da Alvorada não é uma residência particular.
É uma dependência pública que daqui a alguns dias, daqui a 15, 20 dias, necessitará ter um novo morador. O atual inquilino do Palácio do Planalto não pode ocupar o Palácio da Alvorada para que ele seja vandalizado e não pode dar guarida, não pode acobertar criminosos lá dentro. Então, eu estou pedindo, nesta manhã, o indiciamento da senhora Michele Bolsonaro no âmbito do inquérito dos atos democráticos. Além disso, se essa ocupação no âmbito do Palácio da Alvorada persistir, que ele seja desocupado de imediato. Combinado com isso, estamos pedindo também a rigorosa apuração dos fatos de ontem, assim como indiciamento no mesmo inquérito e com eventual prisão cautelar dos líderes dos atos terroristas praticados no dia de ontem. Corroborado com estes dois fatos, também a necessidade de dispersão dos atos antidemocráticos que ocorrem na capital da República a esta altura, nas vésperas da posse do novo presidente da República. Então, o conjunto dos fatos são fatos coligados. Causa espécie, Basília. Nós não temos tido ontem a manifestação de nenhuma das autoridades constituídas no Poder Central de Brasília nesse momento. Não teve a manifestação do senhor atual presidente da República. Não teve o senhor ministro da Justiça, segundo informações que recebemos, durante esses eventos que estavam ocorrendo, o atual ministro da Justiça estava em um tranquilo jantar em um restaurante de Brasília. Foi necessário se dirigir à nação para dar explicações e tomar providências? O futuro ministro da Justiça, o futuro diretor da Polícia Federal, junto com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, porque essas autoridades questionaram. Existe omissão e compliciamento claro das atuais autoridades de Brasília com os fatos que ontem ocorreram. Isto deve ser objeto de investigação em inquérito que está aberto no Supremo Tribunal Federal, com a devida responsabilização. Então, os fatos de ontem têm responsabilidade clara, e eu quero aqui deixá-las expostas. É a responsabilidade do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, da atual primeira-dama, Michele Bolsonaro, e das outras autoridades que nada fizeram contra os fatos e atos terroristas do dia de ontem. É este o sentido dessa petição que protocolamos nessa manhã, que irá combinada também com uma representação ao Procurador-Geral da República. É importante destacar, Basília e Colombo, a prisão que ocorreu no dia de ontem, ela foi pedida pelo atual Procurador-Geral da República, concedida pelo senhor ministro Alexandre de Moraes, que dirige o inquérito dos atos antidemocráticos. Ou seja, não foi um ato unilateral do ministro Alexandre de Moraes. Foi um fato combinado. Procurador-Geral da República e o ministro, e o atual ministro do Supremo, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, para que as providências fossem tomadas. E é este pedido que fizemos novamente na manhã de hoje. Senador, essa informação novíssima, né, Colombo, que a gente traz aqui no Novo Dia. É isso aí. Em primeira mão, a gente traz essa informação aqui no Novo Dia. Senador, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Até uma próxima, viu? Colombo, eu que agradeço. Basílio, eu que agradeço. Uma terça-feira de paz é o que nós precisamos em Brasília e em todo o Brasil.